Olá, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você um café com palavra. Todas as manhãs temos a oportunidade de amanhecer o dia e a primeira coisa que nós podemos fazer é entrar em contato com a palavra de Deus e tirar ali a nossa sabedoria para o nosso dia, porque a palavra de Deus ela é uma bússola, ela é uma orientação que nós temos diariamente, mostrando o caminho, mostrando a vontade de Deus para a nossa vida. E o versículo de hoje está em Salmos 81, versículo 13. Ó, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Glória a Deus. Esse salmo me chamou muita atenção, porque não é propriamente o salmista falando ali suas palavras, mas é o próprio Deus falando com o seu povo, o povo de Israel. Glória a Deus. O salmista, ele começa adorando a Deus, exaltando a Deus pelos seus feitos, pela sua bondade, adorando o Deus de Jacó, adorando a Deus por causa do estatuto criado, aleluia, entre Deus e o seu povo para adorá-lo. Mas no versículo 6 já começa o Senhor Deus falando com o seu povo. Tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvisse. Glória a Deus. Deus está aqui trazendo um lamento. Ele está dizendo, se o meu povo me ouvisse. Se o meu povo obedecesse os meus mandamentos. Olha o que eu não teria feito. Deus. O Senhor disse, eu tirei dos seus ombros a carga. Vocês foram livres do cesto. Deus estava dizendo para ele, ei, eu tirei vocês do Egito. Eu livrei vocês da escravidão. Aleluia. Vocês clamaram na angústia e eu respondi. Glória a Deus. Deus estava falando ali, se o povo deles obedecesse. Glória a Deus. Grandes coisas Deus já tinha feito pelo povo de Israel, mas o povo de Israel se voltou contra Deus. O povo de Israel virou as costas para o Senhor. E o Senhor, neste salmo, ele fala o que teria acontecido se o povo dele tivesse ouvido ele. Louvado seja Deus. Deus já tinha falado para Israel, não haverá entre ti Deus estranho e alheio, nem não prostrará diante de um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu te tirei da terra do Egito. O povo de Israel chegou na terra de Canaã e começou a adorar os deuses das pessoas daquela terra. Começou a venerar outros deuses, se prostrar diante deles. Mas o Senhor estava lembrando, fui eu que tirei vocês da terra do Egito, não foram esses deuses que vocês estão servindo agora. Versículo 11 diz, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Deus, ele tirou do povo o favor dele. O Senhor deixou que eles andassem pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios pensamentos e conselhos. Deus deixou eles. Se vira. Vocês não querem me ouvir? Vocês não querem obedecer a minha voz? Ele disse, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, viraria a minha mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor, ter-se-lhes-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria como trigo mais fino,
e o fartaria com mel saído da rocha. Glória a Deus. Deus, ele tinha tantos planos para o povo de Israel, para o seu povo, mas o povo de Israel rejeitou ao Senhor, rejeitou os planos de Deus para eles. Glória a Deus. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Glória a Deus. O que Deus queria era que o seu povo obedecesse às suas leis, obedecesse os seus mandamentos, e eles seriam propriedade de Deus, um povo separado para Ele, uma nação santa para Ele, uma nação santa. Deus queria que aquele povo obedecesse a sua voz, e quando chegasse à terra de Canaã, seria uma nação espelho. Eles viveriam com justiça, eles viveriam com fartura, eles viveriam sem escravidão. A pobreza, não teria pobreza como teve o povo de Israel, porque desobedeceu a voz do Senhor. Eles seriam um povo, uma nação espelho, onde todos olhariam e se admirariam. Louvado seja Deus. Deuteronômio 4 e 6 diz: guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que virão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é a nação sábia e entendida. Glória a Deus. O Senhor disse: olha, obedece os mandamentos, faz tudo o que eu estou falando, segue as minhas leis, segue tudo, e vocês serão uma nação admirada. As outras nações olharão para vocês e dirá: que povo inteligente e sábio. Mas nós vemos que o povo de Israel virou as costas para tudo isso. O povo de Israel perdeu a oportunidade de ser uma nação única, e Deus permitiu que tanta coisa viesse com seu povo. E o Senhor avisou pelos profetas, o Senhor falou tantas vezes que espalhariam o povo dele pelas nações, e assim aconteceu. O reino de Israel primeiro foi dividido e se tornou duas nações, o povo do norte e o povo do sul. E com isso a nação de Israel se enfraqueceu, e os povos inimigos, Deus permitiu que os inimigos viessem e destruíssem a nação de Israel e levassem o povo cativo para outros povos, para outras nações. Mas esse não era o plano de Deus. E às vezes isso acontece conosco. Deus, ele tem planos grandes para nós. A Bíblia diz: só eu sei os planos que eu tenho para vós, planos para fazer bem e não mal, planos para te dar o fim que esperais. E ele diz: os meus caminhos são maiores que os seus, os meus planos são maiores que os seus. Mas para que nós vivamos os planos de Deus, a vontade de Deus, louvado seja o Senhor, nós precisamos andar em obediência aos mandamentos de Deus, a obediência à palavra de Deus. Nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Esse versículo, ele fala muito sobre a misericórdia de Deus, porque o povo desobedeceu a Deus, o povo saiu da linha, o povo saiu da rota. Mas o Senhor está dizendo: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se eles se arrependerem dos maus caminhos que eles entraram, eu ouvirei dos céus. Talvez você saiu do caminho, talvez você perdeu a rota, talvez você simplesmente desistiu da caminhada. O Senhor está dizendo para você: se você se humilhar, se você orar e buscar a face do Senhor e se arrepender, Ele vai ouvir, Ele vai perdoar e Ele vai sarar a sua terra, Ele vai sarar a sua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração.
e viva o extraordinário de Deus. Ainda há esperança para ti. Ainda há tempo de você retomar o caminho. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, tem oportunidade de você tomar a rota certa, de você tomar o caminho certo. Porque Deus, Ele está te dando uma chance hoje. Ah, mas eu saí tanto do caminho. Ah, mas eu me desviei tanto da rota. O Senhor está dizendo para você, volta hoje. Volta hoje para o caminho da obediência, para o caminho da santidade, para o caminho da pureza. Aleluia! O Senhor te deu vida, então Ele te deu a oportunidade hoje de você tomar o caminho de volta, o caminho do arrependimento, o caminho da renúncia. Glória a Deus! Aleluia! Volte enquanto é tempo para o caminho do Senhor. Você que está desviado, você que saiu dos caminhos do Senhor. Aleluia! Volte, volte, volte. Aleluia! O Senhor está dizendo assim, se o meu filho voltasse hoje. Se a minha filha voltasse hoje para o lugar da comunhão. Se você retornasse hoje e obedecesse os mandamentos do Senhor. Olha, Deus tem planos grandiosos para ti. Ainda tem planos para você. Não desista de Jesus. Não desista do caminho. Não feche o caminho de volta. Só você pode fechar esse caminho de volta. Se você disser na sua mente e no seu coração, não dá mais para voltar. Não consigo mais voltar. Você está fechando o caminho de volta. Mas o Senhor está dizendo para ti, deixa esse caminho aberto. Volte enquanto é tempo. Porque o amanhã não pertence a nós, mas a Deus. E não espere você estar pronto para você vir. Porque ninguém por si mesmo é capaz de se preparar. Aleluia. Ninguém é capaz de se preparar sozinho. Você vem como você está. E a obra o Senhor vai fazer na tua vida. Ele é Deus Todo-Poderoso. Você volta e depois você fala, Senhor, eu só consigo se o Senhor me levar, me ajudar. Senhor, me ajuda. Eu quero viver uma vida contigo. De onde você estiver, você que está retornando ao caminho, faça essa oração comigo nesse dia. Glória a Deus. Pai querido e santo, eis-me aqui, Senhor, orando, Deus, por esse homem e essa mulher que está ali do outro lado dessa tela. Senhor, aqueles que decidiram agora voltar-se para Ti, retornar ao caminho, Senhor Jesus, do arrependimento, o caminho da santidade e da pureza. Pai, aqueles que estão neste momento confessando a Ti como seu único Senhor e Salvador, voltando para a rota que o Senhor traçou para eles, Pai, escreve novamente o nome deles no livro da vida. Escreve, Senhor Jesus, Deus, que eles tenham uma vida nova contigo a partir de hoje. Senhor, esse homem, essa mulher não tem conseguido se firmar nos Teus passos, nos Teus caminhos. Pai, mas eu Te peço nesta manhã, firma os passos dela no caminho do Senhor. Fortalece os joelhos, fortalece os pés, fortalece as mãos. Deus, Tu és aquele que resgata, Tu és aquele que traz de volta, ó Pai. Tu és Deus de oportunidade. E o Senhor deu oportunidade para esse homem e para essa mulher nesse dia, Senhor. Ajude eles, fortalece eles. Apaga o passado, Senhor Jesus. E Deus, guarda eles nas Tuas mãos, ó Pai. Escreve uma história nova de vitória, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E você que fez essa oração juntamente comigo, você que está retornando para o Senhor, procure uma igreja para você congregar e congregue. Faça parte de uma comunidade de Deus, para que você não se perca novamente pelo caminho. Existe uma comunidade cristã que, juntamente uns com os outros, nós caminhamos para chegar à mansão celestial. Glória a Deus. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família e te fortaleça nesse dia em nome de Jesus.